Boa noite a todos, meu nome é Manuel Camilo. Durante o mestrado eu fui orientado pelo professor Adilson, né, e isso é um pequeno resumo do que foi a pesquisa realizada na dissertação de mestrado. O objetivo da pesquisa realizada durante o mestrado foi propor um modelo protocolar interdisciplinar genérico e adaptável de prevenção criminal, utilizando principalmente análise de redes sociais e grafos. E o objetivo dessa breve apresentação é só ilustrar a análise exploratória dos modelos que foram construídos durante a pesquisa. Um fornecedor é uma empresa privada que fornece bens, vende bens e serviços a órgãos públicos. Se ele atender três critérios que foram eleitos durante a pesquisa, ele começa a fazer parte de uma rede que a gente chama de rede vulnerável. Então, ele tem que ter recebido uma grande quantia de recursos públicos, ele tem que possuir no seu rol de sócios pessoas acusadas de crimes, e ele tem que ter sido contratado por uma grande quantidade de órgãos públicos. Assim, ele começa a fazer parte de uma rede que a gente chama de rede vulnerável. Vamos fazer agora a análise exploratória dos modelos de rede, análise bem breve. Inicialmente a rede ela é indecifrável, ela é densa, o que a gente chama de bola de pelos, ou hairball, né, quando a gente representa um grafo que não tem muito significado visual. Posteriormente a gente começou a aplicar uns layouts de grafos. Aqui a gente separou já quem é fornecedor acusado, ou seja, dentre aquelas empresas que possuem sócios acusados de crime, os órgãos públicos, que são os contratantes, estão no meio, e os fornecedores não acusados. A gente percebe que esse fluxo de arestas que existe entre os órgãos públicos e os fornecedores, tanto acusados quanto não acusados, são os pagamentos que foram realizados. Observando brevemente isso aqui, a gente já percebe que é um gráfico bipartido, porque só tem dois tipos de entidades, né? Órgão público e fornecedores. A gente percebe também que os vértices, quanto maior o vértice, mais recursos o fornecedor recebeu. Então, um vértice menor, menos recursos recebeu. A gente percebe, né, que na parte dos fornecedores não acusados, a gente percebe uma alta granularidade, ou seja, os fornecedores compõem uma rede em que a grande maioria recebeu poucos recursos, e já os fornecedores acusados, a gente percebe que eles receberam individualmente, receberam mais recursos. Isso é um layout inicial, vamos para o segundo. Aqui a gente percebe, isso é um chamado layout direcionado por força. Quem está muito conectado vai para o centro. A gente percebe que há uma concentração de fornecedores acusados de crimes no centro, né? E o tamanho desses vértices também é, em geral, maior do que o que está na periferia. Quem está na periferia foi pouco contratado, quem está no centro foi muito contratado, e os maiores receberam mais recursos. A gente percebe que há uma concentração no centro dos maiores fornecedores acusados, ou seja, sendo contratados mais vezes por mais órgãos e recebendo mais recursos públicos. Aqui a gente, quando aplica aqueles três critérios para eleger um fornecedor como componente de uma rede vulnerável, e a gente tira todo mundo que não faz parte dessa rede vulnerável, a gente percebe que 70% dos que estão no centro já foi alvo de uma operação policial. Isso aí, esse layout revela esse dado, essa informação, esse insight para quem faz essa análise. Esse layout agora é chamado um layout duplo circular, né? Você percebe que tem um círculo mais interno e um círculo externo. Nesse círculo externo, a gente tem fornecedores acusados por crime de licitação na cor vermelha e fornecedores acusados por outros tipos de crime na cor amarela. A gente percebe que esses fornecedores que estão ordenados no círculo em sentido horário, pela quantidade de recursos que recebeu, a gente percebe que quando a gente vai fechando o ciclo, ou seja, nesses últimos 60 graus, uma prevalência dos fornecedores que possuem sócios acusados por crime de licitação. Dos 15 que estão localizados nessa área, que é a área melhor remunerada por recursos públicos, dos 15, 12 são fornecedores que são acusados por crime de licitação. Bom, agora nós temos a composição de dois layouts.
um mais externo, que é um círculo onde os fornecedores estão ordenados no sentido horário pela quantidade de recursos que receberam. A gente pode perceber isso pelo tamanho do vértice. Já dentro do mapa do estado do Piauí, a gente tem os 224 órgãos públicos, eles são localizados de acordo com a sua coordenada geográfica, e a gente tem uma coloração que vai do amarelo claro ao vermelho escuro. Isso significa a população. Quanto maior a população, mais forte a tonalidade. O município menos populoso é o mais amarelo, o mais amarelo claro. E o município mais populoso é o mais vermelho escuro. O tamanho do vértice diz respeito à quantidade de fornecedores acusados por crimes de licitação. E a gente percebe que municípios com grandes populações, que são municípios representados por vértice vermelho escuro, eles contrataram tanto quanto alguns municípios que atendem uma população baixíssima, né? Uma pequena população, que contratam poucos bens e serviços, mas ainda assim contrataram muitos fornecedores da rede vulnerável, ou seja, contrataram muitas pessoas acusadas por crime de licitação, tanto quanto os grandes municípios, o que é uma anomalia e algo interessante a ser estudado. Bom, queria agradecer. Basicamente era isso a apresentação. Obrigado.